circuito de palestras Conexão de Ideias em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Olá, amigos do Canal BA. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, que o telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos na grade de programação do BA TV. Nossa emissora que é divulgada, disponibilizada para 19 municípios gaúchos, além das nossas redes sociais. Sempre com o apoio do Colégio Sinodal do Salvador, Verbo Jurídico, onde estamos aqui gravando os nossos programas, e o Sesc RS. Neste primeiro bloco, nós recebemos aqui a visita do presidente do Centro Calabrese do Rio Grande do Sul, José Antônio Célia. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Verbo Jurídico. É uma alegria e uma honra para nós, Sagreiro. Inicialmente, para que o telespectador em 19 municípios, Célia, possa compreender melhor, né? O que é o Festival Calabres? Bom, em primeiro, uma questão muito particular. Os calabreses são o principal grupo italiano que estiveram e estão em Porto Alegre. São 20 mil descendentes de moraneses. Isso é o mais interessante. Os calabreses vieram muito para a cidade de Porto Alegre, aqui no Brasil, também São Paulo, evidente, e dos calabreses, os moraneses foi o maior grupo. Então imagine o seguinte: Porto Alegre tem 20 mil descendentes de moraneses e Morano Cálabro tem 4.800 habitantes moraneses. Então vê a riqueza da colônia que se formou aqui. E o que é o Festival Calabres? É aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo para fazer de Porto Alegre uma cidade que recebe, que promove festas de etnias, que tenta fazer essa integração entre os diversos povos, a diversidade, a riqueza de Porto Alegre. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer durante 10 dias um Festival Calabres, que é um conjunto de ações que relembram a relação entre Morano Cálabro e Porto Alegre. E ela passa por as mais distintas e variadas formas. E por que Porto Alegre é cidade irmã gêmea de Morano Cálabro? Porque devido a essa forte colonização de moraneses, na época, em 83, o prefeito Guilherme Socias Vilela, com o então prefeito de Morano Cálabro, Santagada, estabeleceram um gemeládio, que se chama, que são cidades irmãs. Porto Alegre também tem Conchiga e tal. E é tão interessante essa amizade profunda que existe entre as duas cidades, que nós dizemos, 2 cidades e um só coração, que na prefeitura de Morano Cálabro, veja bem, Sagrina, o símbolo da prefeitura é o símbolo da cidade de Morano e o símbolo da cidade de Porto Alegre. E é impressionante também que nos documentos que saem em Morano Cálabro, os documentos oficiais saem com a logotipia de Porto Alegre. Tal a relação que existe entre Morano Cálabro e Porto Alegre. Há um intercâmbio permanente de visitas e nós estamos aproveitando para dar uma organização nesse processo e dar um crescimento. O Festival Calabres denota uma coisa maior, mais grandiosa e que vai oportunizar não só aquele relacionamento entre os moraneses com seus familiares aqui, que ainda existe muito forte, mas com a cidade de Porto Alegre. Que Porto Alegre, quer dizer, a cidade, o sul da Itália se abre para Porto Alegre e Porto Alegre se abre para o sul da Itália. Daí podemos fazer uma série de outras coisas futuras, como, por exemplo, fazemos um festival de Porto Alegre e Morano Cálabro. É uma via de mão dupla. Isso é algo que muitas vezes os munícipes não sabem, né? Dessa irmandade da nossa Porto Alegre com outros municípios pelo mundo afora. Sim, existe esse relacionamento. E a gente tem plena consciência que Porto Alegre precisa se abrir para o mundo. Tem essa capacidade, mas nós temos que vencer uma série de barreiras. Acho que as festas de etnias, por exemplo, nós vamos ter nesse mesmo mês a festa do Japão,
A festa do Japão, que muitos desconhecem, é uma festa grandiosa. Agora imagine o seguinte, se a festa do Japão, que tem uma colonização pequena em relação às demais imigrações, imagina que 33% da população do Rio Grande do Sul é de descendentes italianos. Em Belo Horizonte se faz uma festa, até a gente reconhece que tem a Fiat lá, isso facilitou muito, mas faz uma festa que tem a participação de mais de 40 mil pessoas na festa. E por que Porto Alegre não pode ter essas festas? Vamos começar com a Calabresa, mas logo estará uma festa italiana. E é muito grande a comunidade aqui em Porto Alegre? Nós temos mais de 20 mil descendentes. Vejam só. 20 mil descendentes. E ela está impregnada na cultura, na comida, na música, na arte. E nós vamos passar por todos esses processos aí, que eu destaco, inclusive, depois gostaria de falar sobre o caminho calabresa. Está tão em moda agora em Porto Alegre. Nós, até a Frentura, ajudamos muito a solidificar esses caminhos. Importante para o turismo na capital, né? Que precisa ser incentivado aí, né? Nós vamos caminhar pelo centro histórico, imagina. Nós vamos caminhar pelo centro histórico com camisas calabresa, de cor calabresa, azuis. Como é que vai funcionar? As pessoas saem, vão se inscrever. Tem até o e-mail que nós vamos na programação agora botar no Facebook, nas páginas, tudo. E vão se inscrever. E vão sair lá da Pompeia. Da Pompeia nós vamos fazer uma passagem pelos principais, com bilíngue, com condutor, um professor Leonardo Conedeira, falando em italiano e em português, com material bilíngue, passando pelos principais locais onde os calabreses se instalaram, na Rua da Praia, no mercado público. Nós vamos entrar no mercado público e nós vamos homenagear os 150 anos do mercado público. Ainda temos lá 2 ou 3 negócios calabreses. Depois nós vamos ao Cine Capitólio. Depois nós vamos à Maria de Gesso, na Cidade Baixa. A Cidade Baixa é, por tradição, um reduto de calabreses na origem, no século XX, fim do século XIX, início do século XX. E depois no Menino Deus, na Praça Itália, que também é um reduto de calabreses. Aí depois nós vamos continuar a nossa festividade, porque a Mobela, veja só a integração que Porto Alegre pode fazer. Nós vamos estar festejando na Parrilha del Sur, com os calabreses, os 40 visitantes e mais as pessoas que querem participar. Nós vamos ser homenageados pela Amobela na Praça da Encol. Quer dizer, a Praça da Encol quer se mostrar a Calábria. Que coisa fantástica! Porto Alegre está no sul, vai estar no sul da Itália, vai estar na Itália. E essa homenagem aos 150 anos do mercado público, como será? É uma homenagem singela, mas nós seremos recebidos pela administração do mercado público, seremos recebidos pelas lojas que são calabresas e nós faremos uma singela homenagem aos 150 anos do mercado, feitas pelos italianos. É coisa simples, mas é uma marca, porque isso vai estar em todas as fotografias, vai estar nos filmes, vai estar internacionalmente. A RAI provavelmente vai fazer uma pequena cobertura. Então, quer dizer, o mercado público, nós estamos destacando, o mercado público faz parte da alma calabresa, da alma moranesa aqui em Porto Alegre. É uma coisa muito rica, muito rica. É excelente essa ideia de homenagear um dos símbolos principais da nossa Porto Alegre. Ah, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que ali pulsa o coração de Porto Alegre, né? Sim, sim, sim. E que passou por aquele incidente horroroso do incêndio e conseguiu, mesmo assim, se restabelecer, né? Que foi um susto para todo mundo. E logo estará normalizado a tal ponto de que pode se tornar realmente, com políticas públicas de cuidado com o centro histórico, a gente pode tornar ali um lugar. Claro, nós trabalhamos com a questão da insegurança, porque em qualquer lugar do mundo seguro, ali em volta do mercado público, nós estaríamos estacionando nossos carros e confraternizando até tarde, hora da noite, né? Mas a gente tem medo, infelizmente, né? A revitalização do centro é fundamental, né? Fundamental. José Antônio Célia, presidente do Centro Calabrese do Rio Grande do Sul. Seu recado final aqui no Pergunta e Resposta. Nós conclamamos a população que participe. Nós estaremos, através da comunicação, da mídia, com diversas programações. Não é só o caminho, são os festejos, são as homenagens na Câmara, a exposição de arte da calabresa, comandada pela Maria de Gesso, a maior artista primitivista do Rio Grande do Sul, hoje viva,
que tem mais de 90 anos, que vai se apresentar na homenagem ao prefeito Vilela, no dia Meládio, vai se apresentar tocando na Orquestra de Câmara. Uma mulher de mais de 90 anos. Que a gente participe, Porto Alegre possa curtir esse sentimento de que quem ajudou a construir Porto Alegre. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. E acompanhem Perguntas em Tons de Rosa com Cristina Forte. Olá, Renato Sagreira, nosso diretor Kleber Moreira. Estamos aqui nos Tons de Rosa, trazendo delícias em forma de informação. Sempre com a chancela de Agência de Arte e Comunicação de Resultado. Quer resultado? Chama a arte, que ela te liga. Nosso telefone vai aparecer aqui no monitor. Hoje trouxemos uma surpresa. A minha colega de bancada estará sendo entrevistada. Doutora Tatiana Beltrame. Cris, conseguiste me trazer aqui para trás hoje, né? Mas foi uma briga, porque eu queria estar aqui junto entrevistando e ela não, vamos falar de estética dentária. Então, a Cris que manda. Tatiana, muito evoluiu a odontologia, especialmente no aspecto estético. Porém, ainda remanescem dúvidas sobre coroa, faceta e lente de contato. É lente de contato na boca? É isso mesmo? É isso mesmo, Cris. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil para a pessoa que não é do meio de saúde, sim, de odonto, entender. Vamos começar pela lente. Essa seria uma lente de contato de um dente anterior superior. Tá? Por que lente de contato? Como o nome diz, ela é muito fininha. Sendo muito fininha, nós não precisamos praticamente fazer desgaste nenhum no dente do paciente que vai receber. E quando tem que ser feito, é muito pequeno esse desgaste, tá? Sim. Entre uma lente de contato e a coroa, existem as facetas, tá? Sim. As facetas, a gente não vai desgastar todo o dente como nós teríamos que desgastar numa coroa, mas a parte de fora, que nós chamamos vestibular, é desgastada. E o terceiro é a coroa, que é quando o paciente já perdeu a própria coroa, a coroa natural, ou por algum acidente, ou por tratamento de canal. Para saber qual desses nós vamos usar... Qual dessas técnicas? Sim, qual dessas técnicas, nós temos que primeiro fazer um grande exame e um planejamento desse paciente, entender o que ele quer, porque muitas vezes o paciente já tem um sorriso muito bonito, mas se a gente corrigir algum lateral, algum central, vai ficar mais harmônico. Aí a gente vai usar uma lente de contato, que não vai ser tão invasiva, a gente não vai ter que mexer no dente. Dente não é que nem cabelo, né? Cabelo a gente não gostou, corta, pinta. Sim. Então, assim, o que é a tendência já há algum tempo na odontologia? É não ter que mexer na estrutura dentária. Não ter que desgastar. Exatamente, porque não vai voltar esse dente, né? Claro que vai depender da indicação. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer um tratamento estético e necessário e de saúde sem ter que mexer no dente. Pacientes que só buscam a estética. Tem uma pesquisa rolando por aí que diz que 7 em cada 10 pacientes estão mais ocupados em obter uma estética facial do que realmente ocupados na funcionalidade. A pergunta que lhe faço é, e para quem busca estética? Sim, tu falaste certo, Cris. Em primeiro lugar, a gente está num meio de saúde. É uma área de saúde. Primeiro lugar, sempre vai ser a função. Segundo lugar, a estética. Quando a função está ok, a saúde está ok, então nós vamos passar para a estética dentária, que no meu ponto de vista é o cartão de visita de qualquer pessoa.
né? Então, que eu sempre falo, que não adianta a pessoa estar com o cabelo bonito, tá com os olhos pintados, a mão feita, uma roupa linda e abre um sorriso, não combina, né? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a rever as prioridades da vida. E a saúde e a estética estão juntas nesse momento na odontologia. Não tem como nós não falarmos de estética dentária sem falar do clareamento. Sim. Né? Seria a próxima pergunta, justamente. Então, não tem como não falar do clareamento. Por que o clareamento? Porque um dos sinais de envelhecimento dentário é o amarelamento dos dentes. Então, e o desgaste dos dentes também. Então, a gente pode unir, um exemplo, o clareamento e as lentes de contato. Nós clareamos os dentes, até para já dar um fundo mais claro, porque a lente, se a gente for ver, ela é muito fina. Então, seria necessário, antes de colocar uma lente, fazer um clareamento, porque, de repente, a pessoa nem vai fazer em todos os dentes as lentes. Então, a gente vai clarear os dentes e trazer aquele dente que foi desgastado com o tempo, ou uma restauração que está gasta, que está feia, acertar a forma. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a companhia de vocês, desejando um excelente dia, uma excelente semana, e fica aí a dica para quem busca clarear os dentes. Encerrando, vou pedir à doutora Tatiana que tire a nossa... Eu pensei que era só para os entrevistados. Não. Então, vamos lá. Proteja-se. Ninguém tem o direito de arranhar sua felicidade. Lindo! Com essas palavras e o tom do nosso artista, encerramos o Tom de Rosa hoje. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio do Colégio Sinodal do Salvador, Verbo Jurídico e Sesc RS. Programa Pergunta e Resposta que é transmitido para 19 municípios gaúchos pelo BA TV, sempre de segunda para terça-feira, 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos. E neste segundo bloco, nós estamos recebendo a visita da dentista humanista e naturopata, doutora Lídia Sabadini, ela que é especialista em física quântica aplicada à saúde. Obrigado pela sua presença aqui no Pergunta e Resposta. Inicialmente, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa importância, esse intercâmbio entre a ciência e a espiritualidade. Ah, sim. Então, a ciência que então ela está, vamos dizer, progredindo rapidamente nas últimas décadas, ela vem provando o que a espiritualidade já nos mostra há tantos séculos, né? Então, basicamente é isso, a ciência, ela prova o que a espiritualidade já contribuiu para toda a sociedade, para todas as sociedades. Então isso, na verdade, é muito importante para a cura, para a saúde das pessoas, que tenhamos esse intercâmbio entre ambas ciências, dúvida, né? Sim, sem dúvida, Renato. Toda a sociedade está hoje com muitos adoecimentos, né? Então, assim, apesar da ciência ter progredido tanto em todas as áreas da sua ciência, nós estamos com tantos adoecimentos. Então, a pessoa que tem, por exemplo, uma confiança, uma fé, ela tem possibilidades de se sentir em melhores condições sobre o seu adoecimento do que a pessoa que não tem, né? É porque a gente está assim, num período da história que nós entendemos que o corpo físico é a única coisa, é o começo, o meio e o fim. Porém, quando a gente entra no adoecimento, por exemplo, com risco de vida, se tu não tem uma esperança de que tu tenha outra coisa além do corpo físico, as coisas perdem um pouco o significado e a significância, né? É verdade, exatamente. E a espiritualidade como pesquisa médica, né? Como vimos, ela já é uma realidade desenvolvida e consolidada em países desenvolvidos, sim, né? Sim. E aqui no sul do Brasil, como é que ela está atualmente? Ela está crescendo,
né? Importante, Ela está crescendo. muito importante isso. E é interessante falar sobre esse ponto, Renato, porque a pesquisa já está comprovando e provando que as pessoas que têm fé, elas vivem, na média, 7 anos mais do que quem não tem. Então isso é muito importante, né? E numa vida tribulada que todos nós levamos, doutora Lídia, é fundamental a fé, a esperança, a crença em algo divino, né, que possa modificar a nossa situação. Vejam só, a gente vive sob estresse constante, em todas as formas, e entra aí com certeza a espiritualidade. É verdade, bem isso. Aproveitando, agora eu recordei de te dizer, e aos teus telespectadores, que eu mesma, né, eu entrei nesse processo de valorização da espiritualidade dentro da ciência que eu pratico, porque eu observei há muitos anos atrás que meu paciente, ele chegava até a minha pessoa mais doente às vezes da alma do que dos dentes. Vejam só. Né? Essas coisas estão todas ligadas, né? Então, uma pessoa que tem um problema, uma gravidade na sua boca, ela também tem uma gravidade emocional que se repercute em todos os seus corpos. Em nós é assim, né? Então, é muito bonito de se abrir para isso. Eu, como profissional, me abri para isso, né? De acolher não só o corpo físico, mas os outros corpos do paciente, o emocional, o mental, o espiritual. E com a sua experiência, como fazer quando o paciente, a pessoa vai ao consultório e a senhora percebe que está com um problema espiritual, né? Mas resiste? Qual a melhor maneira de quebrar o gelo? Por exemplo, o meu paciente, ele já vai com uma indicação, né, de que aquela dentista lá, ela é um pouco diferente. Então ele já vai com isso. E não é que eu fique assim, assintosamente falando sobre a espiritualidade com ele. Mas a vida dentro do consultório vai se construindo e a pessoa, de repente, fala uma dor, um sofrimento. E aí as coisas vão se abrindo, né? Não é que eu fale sobre religião. Eu não tenho religiosidade dentro do meu consultório, nem na minha prática profissional. Mas tem esse acolhimento espiritual, essa fé, essa questão de que nós somos mais do que aparentamos, né? Que a transformação, não só dos dentes, mas também dos nossos sentimentos, nossos pensamentos e da nossa alma, é importante. O ato de consolar é um mecanismo de cura? Eu acredito que sim. Desde a mãe ensina a gente, quando a gente é criancinha, que machuca o dedinho, ela vem lá e dá um beijinho que vai passar. Isso é um grande consolo que a gente tem, né? E nos nossos sofrimentos, o que a gente encontra via de regra? É a pessoa nos criticando, dizendo, mas por que não fez assim? Mas por que não fez assado? Pois é, mas tu... Né? Há sempre um tom de crítica nos nossos desabafos. Então, quando a gente encontra uma pessoa que nos consola, que acolhe, né, a nossa dor, isso faz muito bem para a gente. Exatamente, a senhora estava falando sobre a questão da crítica, né, que é algo que, infelizmente, às vezes impera na sociedade. É muito fácil criticar, né, mas construir é outro departamento, né, doutora? A gente tem esse viés de terceirizar as culpas, né? Então, nunca sou eu, sempre é o outro. E, de preferência, então, eu passo a criticar o outro, me eximindo, né? Isso é uma prática que a gente faz e a gente tem que cuidar para não fazer isso, tem que se transformar, né? E a sua atividade como dentista humanista, como é que ela funciona para o telespectador que está nos acompanhando aí em 19 municípios, para saber mais como é que funciona uma dentista humanista? Sim, é tudo isso aí que a gente já está falando, né? Então, assim, eu não pratico clínica odontológica mais, faz muitos anos. Eu faço uma especialidade que é de ortopedia funcional. Então, eu trabalho muito com dor, né? Ligado muito à articulação, à boca, e dor difusa pelo corpo. Então, o meu paciente, ele já chega doloroso, ele chega com padrões de sofrimento, né? Às vezes uma pessoa sofre há 4 anos de dor, sem diagnóstico, não sabe o que é, só tomando remédio. Às vezes tem 20 anos de dor, 32 anos de dor, como já aconteceu. Então, eu entendo que eu sou humanista, me coloco nessa posição humanista, porque eu realmente acolho aquela dor.
Eu não passo na crítica, né? Ah, mas tu fez isso, tu fez aquilo, tu fez não sei o quê. Quer dizer, via de regra, a culpa é do paciente, né? E lá no meu consultório não existe culpa, né? Então eu entendo que a humanidade em nós é isso. É saber que eu sei um pouquinho mais de um lado, tu sabes mais de outro, e assim nós vamos nos ajudando a nos transformarmos, que eu entendo que é o nosso objetivo nessa vida, né? É importantíssimo o envolvimento do profissional com o seu paciente, não apenas aquela questão metodológica, né, de uma consulta em si, mas entender os caminhos e o que está acontecendo. Eu ouço meus pacientes dizerem que minhas consultas, né? Eu tinha uma ideia diferente, a senhora é tão acolhedora, aqui é tão bom de vir. Via de regra, todo mundo tem medo de dentista, né? Bom, mas é uma coisa assim, né? Doutora Lídia Sabadini, temos mais 1 minuto, então gostaria que a senhora deixasse o seu recado final, olhando ali para aquela câmera, e desse a sua mensagem para 19 municípios gaúchos que estão lhe acompanhando, além da internet. Que honra. Bom, então eu quero deixar para vocês, para nós todos, que existe uma forma da gente se transformar rapidamente, que é levar de verdade o perdão, né, para dentro de nós e nas nossas ações. Então, buscar entender como fazer o perdão, como ser perdoado, como nos perdoar, eu acho que é a coisa mais linda que eu poderia deixar para vocês e para nós. Gratidão. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Verbo Jurídico. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, que o telespectador já sabe, pode acompanhar todas as segundas para terças-feiras, 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos, sempre com o apoio do Colégio Sinodal do Salvador, Verbo Jurídico e Sesc RS. Até a próxima!